desse. Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo aqui da Bolsa, como vocês sabem. E hoje o assunto é um assunto que vai ser como uma novela, em capítulos. Vai ter a primeira parte e a segunda parte. Eu já explico para vocês. A primeira parte é a seguinte. O pai desses rapazes, né? Porque quando você passa dos 60, todo mundo é jovem, né? O pai desses rapazes, há não sei quantos anos, isso a gente vai saber mais tarde, trouxe uma raça nova de gado bovino para o Brasil. Bom, e tem muito sucesso, enfim. E agora eles estão invadindo o mundo, eles estão indo para os Estados Unidos. Estão indo, não, já foram. Com essa raça, estão produzindo lá, estão exportando de lá. É tudo isso em detalhes que eu vou saber com uma das pessoas que comanda esse negócio, que é o João Arantes Neto. João, boa tarde. Prazer em te receber. Soube que vocês estão invadindo os Estados Unidos. É melhor que vocês invadam os Estados Unidos que a China invada o Brasil, né? Porque os chineses estão invadindo tudo aqui. Com certeza. Conta um pouco pra gente essa história aí. Como é que começou esse negócio dos Estados Unidos? O Cenepol do Brasil é no outro capítulo da novela. Agora é Cenepol, é Nova Vida USA. Boa tarde, Resto. Boa tarde, pessoal. Esse investimento da Nova Vida nos Estados Unidos começou em 2013. Nós estávamos sentindo uma necessidade grande no Brasil de trazer uma genética nova, uma genética importada, e tivemos lá, visitamos o maior rebanho dos Estados Unidos na época, que era da Sacramento Farm, e adquirimos todo o rebanho Cenepol ao redor de quase 400 cabeças, POI, né? E também adquirimos mais de 200 embriões e adquirimos 60 mil doses de sêmen, pensando justamente em oferecer para o mercado brasileiro, mas a surpresa boa é que hoje nós temos muitos clientes internacionais. E, bom, isso é porque os Estados Unidos têm... Só para quem não entende um pouco disso, é o seguinte... Por exemplo, carne, vamos usar Por que o Brasil quer ter o direito de exportar carne in natura para os Estados Unidos? Porque se é exportando para os Estados Unidos, não precisa exportar para os Estados Unidos. Toda a América Central, todo mundo compra o que os americanos aprovam. Essa que é a ideia, é isso que funciona com você. É isso que acontece. Por quê? Só por questão sanitária, não? Sim, o grande... Não é só a parte sanitária. A parte sanitária, o USDA, quem controla a parte sanitária nos Estados Unidos, o USDA, tem um controle super rigoroso, e a credibilidade americana, tudo que é feito nos Estados Unidos é feito com critério, com responsabilidade, com credibilidade. Então, esse status, aliado ao status sanitário, que é importantíssimo, permite que os produtos americanos possam estar no mundo inteiro. E eu tenho andado muito lá nos Estados Unidos, visitando as feiras, as exposições, e os países ao redor dos Estados Unidos, ali, a América Central, os países do Caribe, e é impressionante como nas exposições a gente percebe muito isso, como todos os outros países, principalmente os países asiáticos, quando eles querem alguma coisa de origem animal, eles procuram os Estados Unidos. Então, baseado nisso, a Cenepol Nova Vida hoje está lá com um ponto forte, porque a gente acredita muito e está vendo que o Cenepol está expandindo muito no Brasil, mas tem um mercado enorme no mundo, e a gente está lá para poder atender essa demanda de Cenepol pelo mundo. E como é que vocês descobriram que essa propriedade aí de Sacramento, né, que chama? Isso. Tinha o rebanho que vocês queriam, que era bom e tal? Como é que vocês fizeram isso? Então, a gente já conhece o proprietário da Sacramento, o Sebastião, há muitos anos. Porque... Ele chama Sebastião? Sim, chama Ou Sebastião? Sebastião. Ele é brasileiro. Ah, é brasileiro. E nós já fomos parceiros do Montana no ano 2000 aqui no Brasil. Então, o meu pai conhecia ele, nós já conhecíamos, e ele mora nos Estados Unidos há 20 anos. Eu sempre acompanhei o trabalho dele. E aí surgiu a oportunidade, nós compramos, arrendamos a fazenda dele, e estamos hoje com esse projeto importante. Hoje o nosso gado lá está uma parte na Flórida, uma parte no Texas e uma parte na Louisiana, que são onde tem as centrais de coleta e a central de coleta de sêmen e de coleta de embrião. Então
os animais que a gente está coletando, normalmente a gente manda para centrais. Uma central é em Louisiana, que é a Continental, e a outra central importante é no Texas, que chama Sexy. E como é que funciona isso? Hoje, por exemplo, uma grande discussão que tem no Brasil é compra de terras por estrangeiro. Vocês, como brasileiros, se vocês arrendaram, mas se vocês quiserem comprar, vocês podem comprar lá? Com certeza, lá um país enorme, um país muito inteligente, os Estados Unidos é o símbolo do capitalismo. Lá, Regis, você tendo dinheiro, tendo vontade de trabalhar, ninguém vai te impedir. Se eu quiser comprar uma fazenda lá, eu posso comprar. Estando morando lá, você fazendo um histórico com visto de trabalho ou visto de residente, aí você tem acesso ao crédito. Lá, diferente daqui no Brasil, o crédito é bem atrativo e as taxa de juros pequenininha, quase zero para americano e para estrangeiro ao redor de 3 a 5%. Então, está nos nossos planos. Muito em breve a Cenepal Nova Vida vai ter uma fazenda lá, porque a gente recebe visita do mundo inteiro. E como é que funciona a coisa de... Vocês herdaram os trabalhadores? Como é que é? É muito trabalhador, tudo tecnificado? Como é que é a fazenda? Conta um pouco para nós. A fazenda, como não são muitos animais, hoje a gente mantém lá na fazenda ao redor de 300 animais. Então, é uma fazenda pequena. Lá não tem cavalo, lá é na moto e naquele quadriciclo. Que alegria. Quando é que eu vou lá? Porque o teu irmão me convida sempre, mas nunca manda. Agora eu vou para os Estados Unidos e eu vou visitar lá. Vai ser um prazer. Você estando na Flórida, me liga e a gente vai lá, que é pertinho de Miami, perto de Orlando. Tá no centro da Flórida. Isso é a fazenda? A fazenda. Eu achei que a fazenda era no Texas. Não, a fazenda onde está o rebanho é na Flórida e quando a gente tem touros para coletar e algumas vacas doadoras para coletar, a gente manda ou para Louisiana ou para o Texas. Tá, Louisiana é no sul, né? Sim, Louisiana, Baton Rouge, Rouge, perto de New Orleans. Isso. E o Texas... Ou seja, você deve estar um cliente do French Quartier lá, né? Sim, com certeza. Ouvir banda, tomar cerveja. Com certeza. E no Texas... Essa família é um perigo. No Texas é em College Station, que é pertinho de Houston. É a cidade de uma das faculdades mais importantes, que é a Texas A&M. É uma cidade uma cidade pequena, mas muito importante pela universidade, que é uma coisa maravilhosa a universidade lá. Isso em Houston? Em College Station, perto de Houston. É a faculdade mais importante de agronomia e acho que veterinária e engenharia dos Estados Unidos. Como é que escreve? Fala aí pra mim. Texas A&M. Texas A&M, aquele símbolo de E. Comercial. Isso, Texas A&M. M de Maria. Isso, moda. É isso aí. Eu ia falar de outra coisa. É isso aí. Mas aqui, esse negócio nos Estados Unidos não está interferindo aqui no negócio do Brasil. Só está ajudando. Vocês continuam lá em Rondônia? Sim, na verdade a gente está globalizado lá e aqui no Brasil a gente está bem globalizado, mas eu não vou falar muito, senão eu vou atrapalhar o meu parceiro que ele vai contar da parte no Brasil, mas no Brasil hoje a gente está em Rondônia, em São Paulo e estamos com parcerias importantes no Tocantins, no Mato Grosso e algumas outras novas parcerias que aí eu vou deixar depois o meu parceiro falar. Tá bom. Lá, o que vocês pretendem lá? Vocês têm um rebanho de perto de 300, 400 cabeças. Quantos touros estão nas centrais? Estamos com 14 touros nas centrais hoje, coletando. O sistema é igual aqui? É igual você paga a diária e... Sim, você paga a diária, você paga a taxa para congelamento. E agora a gente vai começar a fazer sexagem de alguns animais elite, porque o mercado hoje já demanda, tanto no Brasil como fora. Tem cliente que quer comprar só o sexado de fêmea para produzir fêmea. Tem cliente que vai querer o sexado de macho para produzir tourinho. Esse é um foco que eu acredito muito aqui no Brasil, que a demanda no Brasil por tourinho está enorme. Então nós temos também a oportunidade de fazer sexado. E a ideia é exportar para o Brasil também. Sim, ainda o nosso maior consumidor é o Brasil. As minhas maiores exportações foram para o Brasil, desde que eu comecei. Em segundo lugar foi Venezuela e depois está bem pulverizado entre os países da América Central e África do Sul. Ok, nós vamos a um intervalo já, daqui a pouquinho nós voltamos. Eu converso com o João Arantes Neto, é isso?
É isso Eu aí. estava esquecendo o Neto. Sabe que sem os óculos eu não enxergo nem. Você é uma sombra, assim. João Arantes Neto. Da Nova Vida, agora a Nova Vida é uma multinacional. Não sei se é a primeira multinacional de pecuária brasileira, mas deve ser. Ela tem a Nova Vida USA, que ela é dividida entre Miami, né? Miami não, Okeechobee, Okeechobee, Texas e Louisiana. Tá vendo? Já abriram 3 logo, por falta de uma. Nós voltamos em 30 segundos, até já. Ok, estamos de volta, eu converso com um pecuarista. Esse aqui agora eu vou chamar de pecuarista norte-americano, João Arantes Neto. Brasileiro também, mas com negócios lá. A gente falava da tua ideia para lá. O que vocês... Tudo bem, vocês foram para lá para procura de sangue novo, não é isso? Isso, genética Cenepol. nova. O Cenepol é um gado que foi desenvolvido nos Estados Unidos? Não, o Cenepol foi desenvolvido no Caribe, na ilha de San Croix, Ilhas é Virgens. aquele da ilha. Isso, é o das ilhas. Lembrei. Foi desenvolvido pelos colonizadores das ilhas, que a origem eles eram dinamarqueses. E depois, acho que em 1910, 1920, eles trouxeram uma raça do norte da África, do Senegal, que chamava N-Dama, e trouxeram alguns touros Red Poll da Inglaterra, e do cruzamento dessa raça N-Dama com o Red Poll, criou-se o Cenepol, Sene de Senegal e Poll de Red E como Poll. é que é a carne do Cenepol nos Estados Unidos? Porque lá as pessoas comem carne, é cara, mas eu quero saber se tem público assim, que eu quero o Cenepol. Como é que... Não, Carne é carne bovina. Sim, a carne do Cenepol é uma carne muito macia, já foi avaliada em várias universidades americanas e aqui no Brasil também. Mas o rebanho Cenepol nos Estados Unidos ele é pequeno perto do tamanho do país. Ele é bem pequeno. Então não existe nos Estados Unidos nenhum programa de carne de qualidade igual existe o Angus, que é uma potência nos Estados Unidos. Então não existe. Mas a carne é boa, eu já comi, eu recomendo. E qual é a ideia de vocês lá, por exemplo? Vocês pretendem... Porque o rebanho, sei lá, se o boi é bom, resiste, aguenta frio, aguenta calor. É um boi para um tipo de aumentar a população. Tem alguma coisa nesse sentido? Porque nós ainda não falamos das entidades que vocês estão criando lá. Então, a gente tem muitos projetos, tanto para Estados Unidos como para o mundo. Então, como eu falei, o objetivo principal é, estando lá, podemos exportar para qualquer parte do mundo. Ponto. A gente está percebendo uma demanda crescente, não só pelo Brasil, de outros países. Então, qual que é o objetivo da Nova Vida lá? É estar sempre mandando genética nova e apurada para o Brasil, mas ao mesmo tempo estar atendendo esses outros países que estão procurando, e aí sim nós vamos aumentar o nosso rebanho lá à medida como tiver a demanda. Então, a maneira mais rápida de você vender genética e espalhar genética é pelo sêmen e pelo embrião. Então, hoje o nosso projeto é estar lá buscando mercados novos, seja na Ásia, seja na África do Sul, seja na Austrália e nos países do Caribe, que são... Eu tenho visitado alguns países do Caribe, apesar de eles serem muito menores que o Brasil, mas são grandes, Hash. A população bovina... Não, se você somar toda a América Central e o Caribe, é uma população bovina muito importante. E o México, que entrou agora como cliente nosso, tem um rebanho muito grande e uma participação muito importante no mercado de carne americano. Então eu vejo uma oportunidade para a Nova Vida lá quase tão grande quanto a oportunidade que a gente tem no Brasil hoje. Tá, e vamos falar da entidade que vocês estão criando aí. Já criaram, é isso? E não, estamos criando... Cadê? Aqui não tem. Tem. É a Confederação Internacional. Cenepol Breeders Cattle Association. Na verdade, a SCBA é a Associação Americana de Criadores de Cenepol, da qual eu hoje sou diretor. Eu tive que entrar no negócio porque a gente tem o maior rebanho americano. Eu falei, não, vamos ser diretores da associação para ajudar a cuidar, enfim, botar o nosso sangue lá dentro da associação também e as nossas ideias. Nós ajudamos a fomentar uma reunião que aconteceu na exposição de Houston esse ano, e nessa reunião tivemos a felicidade de colocar
12 presidentes de associações internacionais Cenepol numa mesa para discutir um interesse comum de se criar uma entidade internacional ou tornar a Associação Americana, a ECBA, essa entidade internacional que vai promover, proteger e divulgar a raça pelo mundo e tentar padronizar o Cenepol a nível mundial, ou seja, os critérios para registro, os critérios para avaliação, a troca do banco de dados, que é muito importante, que o banco de dados no Brasil é muito grande, o banco de dados nos Estados Unidos é muito grande e é um banco de dados que existe há mais de 40 anos. Não se falam. Ainda não se falam, ainda não se falam. Você falou de registro, uma boa pergunta. Aqui no Brasil é o Ministério da Agricultura que autoriza as entidades a registrar, Sim, não é? sim. A BCZ, os zebus, né, os indianos e tal. Nos Estados Unidos é parecido? Não, é um pouco diferente. Então conta. Nos Estados Unidos, as associações elas não são obrigadas a prestar conta ao USDA. As associações têm uma responsabilidade, uma liberdade para registrar, tem um manual da associação que os criadores têm que cumprir aquele manual, tem datas, tem prazos e tem um apoio muito... O importante para o Cenepol é que ele tem um apoio muito, lá nos Estados Unidos, tem um apoio grande técnico da Angus Genetics. A Angus Genetics é a empresa que faz toda a parte de avaliação do rebanho Angus, que é um rebanho enorme nos Estados Unidos. Então, toda a avaliação do Cenepol americano, da SCBA, é feito pela Angus Genetics. Então, a gente tem um apoio, um respaldo técnico muito importante dessa entidade que é a Angus Genetics. Tá, no Brasil o rebanho Cenepol é o maior do mundo, né? Sim, hoje já é. Sim. Nos Estados Unidos não é pequeno. Sim. O que pode ter desses dados americanos lá que interessa para vocês aqui no Brasil? Bom, o rebanho brasileiro começou com a importação que o meu pai fez no ano 2000. E obviamente, sim. O senhor antes João mal imaginava o tanto de coisa que ele ia... que esses dois herdeiros iam invadir os Estados Unidos. E o que os outros criadores estão fazendo aqui no Brasil, Isso. acho que tudo porque um dia ele teve essa ideia, né? E foi logo pro meio de Rondônia. Foi para Rondônia, o primeiro rebanho chegou em Rondônia. Então, esse rebanho original, ele veio dos Estados Unidos. Então, por mais que a gente ficou afastado esses 15 anos, mas a Nova Vida sempre teve a preocupação de buscar o sêmen dos touros americanos, os melhores do ranking americano, para continuar aprimorando o rebanho aqui no Brasil. Então, o que eu acho que tem a somar essa união das entidades é poder compartilhar o banco de dados que tem no Brasil hoje, que hoje o Brasil tem mais de 40 mil animais Cenepol registrados, os Estados Unidos deve ter 2.500 animais puros, mas o importante é que o banco de dados americanos tem 40 anos e o nosso banco de dados tem 15 anos. Agora está sendo avaliado pela Embrapa só a partir de 2010. Então seria muito saudável que todos esses países consigam conversar entre eles e todos compartilharem o banco de dados, que aí sim a gente vai ter certeza que aquele touro ou aquele raçador, ele é o melhor no Brasil, ele é o melhor nos Estados Unidos, ele foi o melhor na Costa Rica. Enfim, eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. Eu acho que você não vai lembrar os 12 presidentes que sentaram-se à mesa, mas ele pediu um intervalo, depois você fala, dá tempo para você pensar. Quais os países mais importantes? Estados Unidos e Brasil a gente já sabe. Queria que você citasse pelo menos mais uma meia dúzia. Não, depois do intervalo. Ok, não, tranquilo. Tá Eu bom? sei quase todos. Não, eu vou te dar 30 segundos, Tá você bom. quer um papel, eu te dou para anotar. Gente, eu converso com o pecuarista brasileiro norte-americano, o João Arantes Neto, criadores de Cenepol aqui nos Estados Unidos. Voltamos em 30 segundos, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Meu entrevistado é o João Arantes Neto, da Nova Vida USA. É isso aí, gente, pecuária transnacional. Eu tinha perguntado para o João, antes do intervalo, com quem que ele sentou lá para discutir a Federação, sei lá, Mundial de Cenepol. E ele está querendo colar aqui do papel, mas se ele vai colar, falo eu. São esses países aqui? Isso, Austrália, Estados Unidos, África do Sul, Venezuela, Paraguai, Uruguai, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Costa Rica, Colômbia e vocês.
É isso aí. É isso aí? É isso aí, é isso aí. Esses são os países que têm uma quantidade de Sim, Cenepal esses são os mais- países que têm criação de Cenepal importante, que tem associação. O único que não pôde estar presente por causa da distância foi o da Austrália, mas ele tem se correspondido com o grupo por e-mail. O da Austrália não pôde estar presente. Mas os outros, todos estão com muito interesse. Claro que todos os outros são menores que Estados Unidos e Brasil, mas têm interesses idênticos, porque eles estão vendo que no país deles o Cenepal está fazendo a revolução que está fazendo no Brasil. Olha, já só falo bobagem, não. Se a entidade internacional precisar de um diretor executivo bem pago, vocês podem me convidar. Com certeza. Porque o presidente não ganha, não é isso? O O presidente não ganha, tem que ter um executivo. Sim, sim. Fala inglês, fala francês, Ótimo. fala espanhol, Ótimo. dá para comunicar. Faz uma semana, nem isso, foi essa semana aqui. Eu recebi um comunicado da Associação do Angus, mas vale para todas as raças. O Ministério da Agricultura, esse é um assunto que agora interessa a vocês diretamente, criou uma espécie de norma para importação de sêmen. Eu, na teoria, eu acho muito bom. E eu te dou um exemplo que eu dei para o cara que me ligou, ele falou, é isso mesmo. A gente tem que importar? Tem sêmen, mas tem que ser produto que tenha qualidade. Tem que ser melhor do que o que a gente tem. Sim. Se for igual. Aí, para dar um paralelo, não sei se você concorda, mas eu falei, não, é a mesma coisa que aconteceu há alguns anos, hoje já melhorou um pouco. Com vinho. Você ia no supermercado, você achava vinho francês por R$15. Mas era aquele... Não vou dar o nome da cidade que não vou deixar... Sabe, era vinho de péssima qualidade que não servia para eles, eles mandavam. Eu acho que no SEMA é a mesma coisa, quer dizer, você tem que trazer... Você tem um Cenepal de qualidade lá, aqui nas suas fazendas. Você tem que trazer coisa para melhorar, né? Porque se é para piorar, só para descartar, não... Essa regulamentação é boa. Sim, boa. Nós estamos antenados, porque eu dependo da exportação, o meu negócio depende da exportação. Já existia uma regra anterior, nós estamos ao par da regra nova, é muito importante, e a regra é baseada nos DEPs, Diferença esperada de progênio. Diferença esperada de progênio, que nos Estados Unidos é EPDs. E por estar lá nos Estados Unidos, e a Associação Americana já vem controlando os DEPs há mais de 40 anos, então nós já temos esse controle e esse cuidado, e o Ministério ele se baseia nos DEPs americanos para permitir a entrada, e os animais têm que ter, os números de DEPs têm que ser maior do que a média que foi publicado pelo Ministério. Então nós já estávamos fazendo isso e continuamos fazendo isso e achamos que é muito importante. Em termos de sêmen, como é que é a venda no Brasil? Vocês estão... Tem digamos, uma curva ascendente? Como é que... Sim. Isso mais para o Brasil, eu não sei Estados Unidos, mas enfim. Então, o mercado nosso de sêmen é muito maior no Brasil, porque tem mais criadores. É meio sazonal. Costuma ser mais na época que vai começar a estação de monta, mas também no caso do Cenepal, que tem os criadores puros, eles acabam fazendo, o criador de gado puro acaba fazendo embrião quase que o ano todo. Então a gente tem meio que uma venda constante e obviamente nas estações de monta aumenta, tem um pico de venda que seria agosto, setembro, outubro, você tem um pico de venda. Mas estamos satisfeitos com a venda de sêmen. Nós somos praticamente dos únicos que tem sêmen importado à venda no Brasil, então isso favorece bastante. Porque em Rondônia vocês têm uma central, né, de coleta e tudo. Sim, o laboratório de FIV é em Rondônia. Eu não coleto sêmen aqui no Brasil ainda, eu só estou trazendo sêmen importado. Mas o meu FIV eu faço em Rondônia. Hoje em dia se fala muito, João, em DNA, em conhecer DNA, de zebu, de não sei o que e tal. O Angus já se conhece, é muito em gado leiteiro. Lá nos Estados Unidos, nesses 40 anos, eles mexem com essa coisa de conhecer o genoma do bicho lá, do Cenepal? Sim, então, não é obrigatório lá nos Estados Unidos você fazer o DNA. Sim, acho que nem aqui. Mas... Não, aqui no Brasil a Associação de Cenepal exige. Mas como o nosso foco é exportação e para exportar você é obrigado a ter DNA, nós tomamos a decisão, fizemos DNA no rebanho inteiro
e teste de paternidade no rebanho inteiro. Então são 2 exames, você tem que ter o DNA do animal para te permitir exportar, e aí fizemos a confirmação de paternidade para saber o pai e a mãe, para eu ter certeza que eu estou vendendo para o meu cliente, aquele touro, ele é filho daquele outro campeão e daquela outra campeã. A gente tomou esse cuidado de fazer, eu acho que é importante. Acho que todo criador de puro deve utilizar do DNA e do teste de paternidade para comercializar seus animais. Lá nos Estados Unidos você não tem a menor pretensão de produzir carne, vocês estão produzindo genética só. Sim, por enquanto o nosso foco é genética. Eventualmente, às vezes quando eu tenho algum animal de descarte e tal, a gente acaba vendendo no mercado local. Foi até interessante você tocar nesse assunto. Eu me impressionei que teve um aumento no valor da carne do boi, o boi gordo lá nos Estados Unidos, no mesmo ano que o Brasil teve uma valorização, que a nossa arroba pulou aqui de 105 para 135, 140, o boi nos Estados Unidos, e eu só descobri isso por acidente, no primeiro ano que eu estava lá, eu vendi um bezerro de descarte por $600, um bezerro desmama. E depois de um ano eu fui vender a minha outra descarte de desmama e vendi por $1.100, quase o dobro. Aí eu falei, peraí, eu não estou entendendo. O rebanho lá está diminuindo. Exatamente, e o consumo de carne está aumentando. Mas você tem... Aí eu perguntei para o dono do mercado lá de boi, eu falei, escuta, nós estamos num país rico, desenvolvido, de taxa de juro zero. E como é que um produto, um boi gordo, deu quase 100%? Eu não consegui entender aquilo. Então, hoje tem uma corrida muito grande nos Estados Unidos. Os pecuaristas, ao mesmo tempo, estão vendendo tudo que tem, porque o preço está muito bom. Tá muito melhor que no Brasil, apesar que no Brasil está nos preços recordes. Lá está nos preços recordes. E nas minhas pesquisas, nos países da América Central, também está nos preços recordes. Então, nós estamos vivendo, no mundo, um preço recorde de boi gordo. Porque está se reduzindo e o consumo está aumentando. João, nosso tempo acabou já. Muito obrigado. Ele já falou 1 minuto faz tempo, porque eu estava esperando você concluir. Mas eu acho que a gente volta. Agora a próxima entrevista eu vou fazer lá na Nova Vida USA. Tá bom? Isso aí, tá bom. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Gente, é isso. Segunda a sexta eu estou no ar. Até o próximo.